Fala, minha diretoria, bom dia. Olha só, Campeonato Brasileiro, rodada de sábado. Acompanhei os jogos de ontem, não com muitos detalhes. Hoje eu acabei assistindo de novo alguns melhores momentos, compactos e tal. E não vou entrar muito nos detalhes de cada jogo não, porque não é isso o mais importante. Eu acho que o mais importante a ser discutido nesse momento são duas coisas. Primeiro, o Campeonato Brasileiro está claramente bem aberto. O São Paulo se torna favorito na medida que o Flamengo começa a cometer alguns erros, como por exemplo empatar com Fortaleza. Então mesmo eu venho dizendo aqui sempre que o Flamengo tem muito mais time, que o Flamengo tem muito mais elenco, o São Paulo está em outra competição, o São Paulo ainda não teve o Covid e tal, então a gente fica ali esperando, pô, que horas que o Flamengo vai colar no São Paulo, porque a distância pelos jogos a menos era de 2 pontos, né? E aí o Flamengo dá uma tropeçada ali, porra, contra o Fortaleza, não joga bem, e aí você começa a olhar, o São Paulo vai lá e ganha do Fluminense jogando com o time titular no Maracanã, eu não esperava, achei que o São Paulo era o time reserva. E aí você começa realmente a falar, olha, peraí, cada rodada falta menos uma, e o São Paulo está chegando nesse momento, vou falar como São Paulino agora, dá realmente para sonhar, porque o Flamengo está dando mole. Então aquele Flamengo que a gente esperava, que não precisa ser o de 2019, não está conseguindo fazer o básico algumas vezes. Empatar com Fortaleza não dá. Né? O Flamengo tem que ganhar o jogo do Fortaleza, ainda mais com o time que tem para ser campeão brasileiro num jogo com campo neutro, porque por mais que o jogo seja lá, não tem torcida. Tem uma parada nessa história toda que está começando a me incomodar, que é o seguinte. A gente está repetindo esse discurso, e às vezes a gente fala isso sem nem perceber, que é do São Paulo e do Flamengo. Ah, porque o Flamengo tem tantos pontos, porque o São Paulo tem tantos pontos, porque o Flamengo tem isso, porque a gente tabela do Flamengo tem... Gente, a gente está esquecendo do Galo às vezes. E eu compreendo que a mídia Rio-São Paulo, evidentemente, é muito mais forte em relação a São Paulo e Flamengo, tudo isso e tal. Mas a gente, ao cometer esse erro às vezes, a gente esquece que ele, olha só, o Atlético Mineiro tem o mesmo número de pontos do Flamengo, tem um bom time, tem um bom treinador, embora eu acho que nesse momento eu começo a considerar o São Paulo um pouco supervalorizado, porque os resultados do Santos sem o São Paulo são melhores até do que com o São Paulo e com o Cuca, e com perdas, né? Então não é tudo isso também. E o Atlético Mineiro oscila pra caralho e tal, apesar de ser um bom time, tá disputando, vai pra Libertadores e tal, tá tudo certo. Só que o Atlético tá na briga pelo título, gente. Né? Esse cálculo, essa repetição que a gente diz todo dia, mas o São Paulo ou o Flamengo, a tabela do Flamengo, o último jogo é São Paulo e Flamengo. Eu acho que às vezes a gente meio que esquece, porque até pelo último jogo ser São Paulo e Flamengo, a gente esquece que tem um outro time ali na briga que tá na briga. Né? O Grêmio tem 2 jogos a menos, de repente esses times ganhando e embalando, são times que podem se aproximar. Nós temos ainda 8, 9, 11 rodadas. Né? Pô, é campeonato pra caralho para você ignorar. É claro que os 3 são os principais, São Paulo, Atlético e Flamengo, mas às vezes eu acho que as contas são muito feitas em cima de São Paulo e Flamengo e estão deixando o Galo ali numa condição que é um perigo, porque é o seguinte, cara, o Atlético é time grande. Você deixar time grande na situação de franco-atirador, que não é o caso, mas você deixar no discurso, você dá uma condição para o Atlético diferenciada. Tipo, olha só, tá todo mundo cobrando do São Paulo e Flamengo, porque o São Paulo virou favorito, porque faltando 11 rodadas o São Paulo tá liderando. O Flamengo tem o melhor time da América. E você, Atlético Mineiro, ninguém tá cobrando nada de ti. Pô, de repente, numa dessas, o Galo vai ali e tá todo mundo meio que ignorando. Eu acho que não dá pra... Eu acho que tá faltando o Atlético Mineiro nessa discussão. Tipo, mais Galo, nós temos que lembrar sempre do Galo na hora de discutir o título brasileiro, porque o Atlético Mineiro não está devendo pontuação, tabela e tal, por exemplo, o Flamengo. E o Flamengo é colocado como favorito até agora. Nas casas de aposta, ainda com os resultados de momento, o Flamengo até ontem, pelo menos, era o favorito ainda. Porque todo mundo entende que em 11 rodadas o Flamengo tem muito mais condição, tem muito mais elenco, mais time e tal. E eu entendo a mesma coisa, apesar de que a partir do jogo de ontem, eu realmente começo a olhar com outros olhos. O São Paulo foi no Maracanã, botou o time titular, bateu no Fluminense no Maracanã. E o Flamengo vai contra o Fortaleza e empata, você realmente fica... né? Falando rapidamente, dando uma passada pelos jogos de ontem, eu não achei pênalti no Pedro. Eu não achei pênalti. Na hora que eu revi o lance, imediatamente achei. Falei, pô, o cara puxa, empurra e tal. Quando eu revi o lance, eu acho que não. Eu acho que o Pedro não teve a finalização dele alterada por algum empurrão ou puxão. Então eu nem achei pênalti, na verdade. Achei até que o VAR devia mandar o árbitro pelo menos rever, porque não foi determinante a maneira que o cara toca no Pedro, não é determinante para o Pedro cair para frente. Eu não achei... Enfim, discutível, mas não achei. E a cobrança do pênalti, 2 toques, uma coisa rara de acontecer, mas aconteceu. Muita gente mostrando o lance do Thiago Neves para comparar e tal. Eu não consigo ver com muita clareza, acho que ninguém consegue, né? Se a bola bate exatamente nos 2, se não é. Mas pela reação do Pedro, eu acho que foi 2 toques, porque o próprio Pedro não, né? Tipo, puta que merda, ele vira as costas e segue o jogo. Fato é que o Flamengo só faz gol dentro da área pequena, ou seja, o Flamengo se recusa em alguns jogos, como por exemplo contra o Fortaleza, o Flamengo se recusa a bater no gol.
O Flamengo fica ali com a bola, tentando enfiar a bola dentro da pequena área pra fazer o gol. Cara, pelo amor de Deus, chuta na porra do gol, cara. Tá cheio de jogador de qualidade no time. Bate no gol, cara. E o Flamengo fica naquele nhenhenhé. E demora, não tem o ímpeto, né? O Flamengo não tem o tesão que tinha no ano passado de resolver, de ganhar o jogo e tal. Por outro lado, você vê o São Paulo que joga normalmente, em quase todas as partidas do São Paulo joga só meio tempo. Pode reparar que estatisticamente o São Paulo joga meio tempo, meio tempo o São Paulo some. Contra o Fluminense nem foi necessariamente assim, mas o São Paulo tem sempre um tempo aqui e outro aqui. Contra o Fluminense, por mais defeitos que o São Paulo tenha tido, por mais que o Fluminense também tenha tido uma oportunidade ou outra, o São Paulo teve tesão de ganhar o jogo. O São Paulo tava, afim pra caralho de ser campeão. E isso tá fazendo diferença. O Atlético Mineiro também tem um ímpeto muito forte. O problema do Atlético Mineiro é o problema do São Paulo, que é o seguinte: o São Paulo não sabe empatar jogo. O São Paulo ele vai que nem um psicopata pra frente e às vezes não tem necessidade. Então às vezes o Atlético perde jogos que ele podia ter empatado. Às vezes o Atlético Mineiro não tem calma para ganhar o jogo. Até teve contra o Curitiba, mas tem alguns momentos em que o time vai com um ímpeto tão forte pra frente para resolver o jogo que fica muito aberto. O Atlético Mineiro toca uma contra-ataques e oportunidades de gols de time que não precisa. Por exemplo, o Curitiba não pode ameaçar o Atlético. O Curitiba terminou o primeiro tempo podendo ter feito 1 ou 2 gols no Galo. Que, não é esse o jogo, né? O Atlético tem que ter a calma, por exemplo, que hoje o São Paulo tem. O São Paulo tem uma calma capaz de empatar, por exemplo, um jogo dentro do Morumbi, mas eu vou aqui, no meu ritmo, devagarinho, vou chegar ali. Se não rolar, beleza, tal também, mas não estou tomando. O Atlético vai de uma maneira que ele se expõe. Então são 3 times com características muito diferentes nesse momento. O Flamengo com muita qualidade, mas que não parece ter o tesão de ganhar o título que já teve em outros momentos. O Atlético Mineiro é um time que oscila demais, você não sabe o que esperar do Atlético Mineiro em campo, e o São Paulo vai ganhando favoritismo na medida em que o São Paulo se torna um time mais equilibrado. O São Paulo tem um padrão de jogo definido, o São Paulo vai jogar daquela forma, o São Paulo vai trocar passe até chegar na cara do gol, é isso que ele vai fazer. Defensivamente o São Paulo se ajeitou, o Diniz corrigiu esse grande problema que o São Paulo tinha de criar 30 chances e ter uma defesa desguarnecida. Hoje o São Paulo é um time muito bem postado na defesa, inclusive se baseia muito hoje no setor defensivo ser muito consistente todo o jogo, e ofensivamente o São Paulo vai ter dia que vai acertar, vai ter dia que não vai acertar, mas enquanto isso não acontece, o São Paulo não fica tomando 2 gols bobos lá atrás. Quando o São Paulo sai jogando, às vezes o São Paulo erra. O grande problema do São Paulo é sair jogando daquela maneira do Diniz. É uma qualidade, mas às vezes o São Paulo não tem qualidade técnica para isso. Por exemplo, o São Paulo se classificou contra o Flamengo na Copa do Brasil. Beleza? Do caralho, ganhou o segundo jogo 3-0 e tal. Cara, o São Paulo não saiu do Maracanã no primeiro jogo com 3-0 contra, por incompetência do Flamengo. A defesa do São Paulo deu 4 gols pro Flamengo ao sair jogando e o Flamengo não fez. Então, tem esses fatores que o São Paulo também é um time que corre riscos. Todos eles têm qualidades, têm defeitos e qualquer um deles pode brigar pelo título. O São Paulo, nesse momento, se torna favorito pela quantidade de pontos, pelos tropeços do Flamengo. O Flamengo não está jogando o que pode, né? Parece que o Flamengo está passando bem longe de jogar o que pode. O São Paulo está conseguindo o resultado de forma regular e o Atlético Mineiro oscila demais. Se o Atlético Mineiro engrena, ou se de repente vem um Internacional ou um Grêmio lá de trás embalado, pode até acontecer porque o São Paulo está com outro campeonato em disputa. Se o São Paulo passa pelo Grêmio, claro que o São Paulo vai ter um outro foco, vai estar disputando uma final, provavelmente num clássico contra o Palmeiras. Então isso vai mudar as coisas do Morumbi. Tem o fator da Covid, que já falei aqui, repito, é real, né? Todo mundo está vendo aí, está todo mundo pegando Covid, estourou. Não vou entrar nos méritos políticos de discutir isso, mas estourou depois das festas de fim de ano. Todos os especialistas do planeta avisaram: olha, depois das festas de fim de ano vai ter uma explosão do caralho de Covid no planeta inteiro. Por quê? Porque evidentemente todo mundo vai passar Natal no novo caralho com família e com pessoas. Então mesmo que seja 5, 6 pessoas, todo mundo se reuniu. E vai acontecer. O São Paulo ainda não teve o surto de Covid que quase todo mundo já teve. Quando tiver, vai ter desfalque. O São Paulo não tem o elenco dos outros, vai sentir. Então esses são os fatores decisivos do título, mas basicamente esse vídeo é para fazer um resumo aí da rodada do sábado e para dizer o seguinte: não esquece do Galo, porque o Galo tá ali. Essa discussão tá muito focada em São Paulo e Flamengo e não é bem assim não. Já baixou um futebol? Não? Que isso? Não é possível. Não é possível. O que eu falo aqui todo dia não é possível, cara. Eu gostaria de estar repetindo se você baixou um futebol para quem já tem um futebol, porque você não ter, você tá de brincadeira, né? Então baixa aí, ó, primeiro link da descrição aqui, você já vai ter tudo o que você precisa para acompanhar todos os campeonatos do mundo, até porque você sabe que tem campeonato que para, tem campeonato que para só um pouquinho, tem campeonato que já tem jogo dia 2, 3, né? Fica de olho lá que tem jogo sempre. Valeu?